Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o tema duração das penas futuras e hoje nós vamos para a questão de número 1009. Essa questão ela é comentada por vários autores espirituais, nós vamos comentando ao longo do programa. Mas a questão 1009, na questão 1009, Kardec fez o seguinte questionamento. Segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? É sobre isso que nós vamos falar logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, e aqui estamos, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham nesse estudo, nessas reflexões sobre o Livro dos Espíritos e como ele se reflete em nossas vidas. Um forte abraço. Quando vocês gostam, deixem o like. Quando não gostarem, deixem o não like, né? Mas, acima de tudo, deixem aqui a sua orientação, a sua informação, a sua opinião sobre esse trabalho. Forte abraço. Almeida, essa questão 1009, ela é respondida ou comentada, melhor dizendo, por vários autores, como eu falei agora há pouco. Dentre eles está o Santo Agostinho, Lamennais, Platão, o apóstolo Paulo. Então nós vamos lendo cada comentário desses autores espirituais e nós vamos comentando ao passar do tempo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Perfeito. Então vamos lá, repetindo a pergunta. Segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? Nós já comentamos nos programas anteriores, nos 3 últimos programas que a gente vem tratando essa questão, dizendo que não, né, Almeida? Nós já falamos muito isso. Já só para falamos. resumir, eu acho que caberia, né, a gente lembrar, pela lei divina, as penas só são impostas, são colocadas diante de nós como um mecanismo de corrigenda. Uma ferramenta pedagógica que nos leve do estado de desequilíbrio, diante de alguma falta, para o estado de equilíbrio. Quando a gente compreende isso, a pena deixa de ser necessária. Claro que nós vamos ter que passar por todo aquele processo de expiação, arrependimento e reparação, tá? Mas isso, e aí vamos ver aqui os comentários, eu acho que o primeiro é de Agostinho, né? O primeiro é de Santo Agostinho, exatamente. Então eu vou lendo o comentário de Santo Agostinho e quando você julgar necessário, você interrompe e comenta. Interrogai vosso bom senso, diz ele. Interrogai vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus? Com certeza seria a negação da bondade de Deus. Não tem... Seja lá qual for o erro, né? Cometer aquilo que é considerado um dos maiores erros, o suicídio, né? É a negação da criatura de demonstrar uma insatisfação diante do dom da vida? É. Agora, porque alguém cometeu suicídio, ele estará condenado à danação eterna? Não faz sentido. Deus não daria uma pena tão incomensuravelmente maior do que o ato. Porque tem muita gente que comete o autocídio no momento de desespero, né? Seja lá qual for, não vamos aqui nos estender. Claro. Mas em um momento muito pequeno em relação à eternidade, né? Então, não coaduna com a ideia de um Deus bom
as penas eternas. É o que está escrito nessa frase. Misericordioso, né? Amoroso, Cadê a pai. misericórdia? Cadê o amor? Cadê o sentimento de paternidade para com o filho que erra, né, Almeida? Sim, com certeza. Continuando. Que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos em relação à eternidade. Um átimo, um nada. Um nada, né, rapaz? Um piscar de olhos. Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por algumas faltas? Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Pois é, né? Essa ideia da eternidade das penas, ela tem muito desse processo educativo bem primitivo de quando uma criança faz uma coisa errada, vou usar uma expressão bem antiga, mas que você conhece. Olha, não faça isso que o homem do saco vai te pegar. É verdade. Né? Para os que têm a menos de 40 anos e não vão saber que expressão é essa, né? Era uma imagem que se criava, um mito, que tinha um homem com um saco nas costas e pegava as crianças desobedientes, jogava dentro do saco, carregava com elas. Eu me vi algumas vezes dentro daquele saco, né, rapaz? O medo... Misericórdia, não. O medo de ir para dentro do saco fazia a gente fazer qualquer coisa, ou deixar de fazer qualquer coisa. Exatamente, né? Então, essa ideia de que sofrimento sem fim, né, eternidade, torturas sem fim, sem esperança, é um processo pedagógico semelhante a esse do homem do saco. Até bem outro, até mais universal, é a questão do fogo eterno, do inferno eterno também, né, Almeida? Sim. Se você fizer isso, você vai para o inferno, vai queimar no fogo eterno, eternamente queimando. E eu me perguntava de que matéria somos feitos, de que queima eternamente e não se acaba essa matéria, né? E continua queimando. Com certeza. Mas é como o Santo Agostinho falou, uma imagem dessa natureza nos homens, nas pessoas antigas, aceita-se porque naquele tempo tinham essas ideias. É só a gente lembrar que Moisés, para convencer os judeus a lavar as mãos antes das refeições, disse que era a ordem de Deus. É verdade. Né? É um processo semelhante. Educativo. Continuando. Mas não está aí o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes? Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais ele faz um dever? Não há contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita? Essa aqui é o paradoxo, né? É verdade. É o paradoxo que realmente acreditar na bondade em um Deus com bondade infinita e castigo infinito, ou para usar a expressão aqui que está, vingança infinita, que Deus é esse que é infinitamente bom e que pune infinitamente os seus filhos. Que raio de lei justa é essa? Que raio de lei bondosa é essa? E que manda o seu filho nos ensinar que devemos perdoar uns aos outros e ele mesmo não nos perdoa. Pois é. É bem colocado, né? Não é um paradoxo, não faz sentido. Exato. Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se consagrasse penas terríveis, perpétuas, a maior parte de suas criaturas. É interessante perceber isso, né?
Porque, segundo nós sabemos que nós somos imperfeitos, né? A gente sabe que a gente é imperfeito. A gente sabe que quando a gente vê Jesus, que é o arquétipo, é o modelo de maior perfeição que nós somos capazes de perceber, como bem dito aqui também no Livro dos Espíritos, a gente sabe que aquilo ali é muito distante para a gente. Estamos longe. Estamos muito longe. Ora, se aquilo é o certo, logo, quase todos nós, se não todos nós, estamos errados. Merecemos ir para o inferno. Não se salva ninguém. Por isso. Que lógica é de montar um sistema em que todo mundo vai para o inferno? Que bondade é essa? Que justiça é essa? Né? Não faz sentido. E aí vem as colocações quando analisamos as palavras de Jesus, quando ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Mais um paradoxo. Vem cá, então a gente fica naquela dúvida, eu vou ou não vou para o inferno? Olha que quando você faz essa pergunta desta maneira que você fez agora, foram criadas sistemas teologais maravilhosos, não. Mas dentre aquilo que está aí posto, aqueles que são tocados pela graça de Deus, que alcançam a graça de Deus, mesmo que imperfeitos, serão salvos. E por isso que Jesus sabe quem são as suas ovelhas. Nós não sabemos. Mas as ovelhas dele, não interessa o que acontece, serão salvas. Olha que eu criei... Você veja que eu criei duas ideias que são escolas teológicas. Existem essas escolas. Essas duas escolas. E explicam desta maneira. Né? Porque o Cristo sabe quem são as ovelhas dele. São os salvos pela graça. Os salvos pela graça. Né? Eu tenho alguns amigos que não são espíritas e que defendem essa teologia, essas ideias, essa doutrina, né? E eu pergunto dele, mas como assim? Ele disse, não é que tem gente que já nasce com o carimbo de salvo. Atingido pela graça divina. Então, façam o que fizerem, eles serão salvos. E tem outros que já nascem com o carimbo de não salvos, condenados. Façam o que fizerem, serão condenados. E eu digo, mas não combina com a bondade de Deus. Aí ele disse assim, mas é assim. Ou seja, lembra lá o Chicola do... Só sei que é assim. Só sei que é assim, né? É complicado, né? Nós, em muitas escolas doutrinárias, a gente vai criando esses subterfúgios para tentar contornar esses paradoxos que são apresentados aqui por Santo Agostinho. E em determinado momento da nossa caminhada evolutiva... A gente acreditou. A gente acreditou, outros acreditam, né? Como a gente precisa sempre acreditar em alguma coisa, a gente acredita mais facilmente naquilo que a nossa consciência não renega, né, Almeida? Por exemplo, reencarnação. Tem gente que não admite de forma alguma. Então, eu prefiro acreditar numa coisa que a minha consciência aceita mais facilmente do que aceitar esse negócio de reencarnação. Então, eu acredito naquilo e vivo naquilo até um dia, não sei quando, que a gente vai despertar para isso. Por isso que, mais uma vez, eu aproveito para repetir a necessidade de a gente não criticar, não julgar e não condenar ninguém, né, Almeida? Não. Porque se hoje... é para condenar alguém, deixa eu condenar a mim mesmo. Já tem muita coisa para eu condenar-me. Porque se hoje a gente consegue entender a vida e a justiça divina desse jeito, houve um momento que a gente certamente não via dessa forma. Então, isso é indulgência, né, que Jesus nos orienta a adquirir. Né? Sermos indulgentes, permita que o outro viva o momento que ele está vivendo agora. Porque talvez você já tenha passado por esse momento, ou talvez você não tenha chegado nesse momento ainda, né? Porque pode parecer presunção
a gente dizer, não, eu já passei por aquele momento, eu estou na frente. Isso é presunção. Não cheguemos a isso. Talvez a gente nem tenha chegado naquele ponto ainda. Nós ainda estejamos a caminho. É Continuando. verdade. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? É interessante, né? Tem o português é interessante. Tem uma forma de apresentar essa ideia aqui, um pouco mais antiga. Eu acho importante dizer essa frase como se diz hoje em dia. Como é que eu vou dar uma obrigação se a pessoa não entende o que é a obrigação? Ou também se eu não der os meios, né, Almeida? Mas aqui é os meios de... Aqui é os meios de entender. Ah, tá certo. Os meios de entender, tá certo. Né? Então, aquela coisa, poderia Deus fazer a seus filhos uma obrigação da justiça, ou seja, estou dando uma obrigação. Se não tivesse dado os meios de compreender essa obrigação, é um português mais rebuscado. É verdade. Mas aí a gente pode pensar no seguinte: em que momento aquelas criaturas estarão aptas para compreender aquilo, né? Nós aprendemos aqui na doutrina espírita de que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, naquele momento de simplicidade e ignorância, eu quero crer que nós não tínhamos os meios de compreender essas obrigações. Sim, uma ameba não precisa. Não é isso? Então, é preciso darmos tempo ao tempo para que nós, até que atinjamos as condições de compreender a mensagem. Sim, mas para isso a gente tem que acreditar em reencarnação, em um processo progressivo de aprendizado, de evolução, e a gente nega a unicidade da existência na carne e a existência de penas eternas. Isso explicaria, então, o porquê de a doutrina espírita, com toda a sua filosofia, com todas as suas orientações, só ter surgido quando surgiu? Sim, com certeza. Né? Porque antes nós, até para aproveitar uma fala do Cristo, né, seria jogar pérola aos porcos, né? Seria... Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E para utilizar aqui a frase que a gente está comentando, Jesus também poderia ter dito: perdoa-os porque eles não têm condições de compreender ainda. Eles não sabem. Não Perdoa-os sabem, porque eles não sabem. Aí depois que compreende e continua o erro, aí... Só fica mais grave, mas continua havendo a possibilidade de perdão e de um novo ciclo de aprendizado. Continuando, Almeida. Aliás, não é o sublime da justiça, unida à bondade, fazer depender a criatura... fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Pode fechar aí. Aí está a verdade desta palavra: a cada um segundo suas obras. E assina Santo Agostinho. Aqui acaba Santo Agostinho. Acho que a gente ainda tem tempo para ler a mensagem do Lamennais. Quer fazer algum comentário ou podemos ir em frente? Não, acho que a gente já falou bastante aqui, né? E é interessante que ele coloca todo aquele cenário inicial, mas diz, olha, a gente tem que compreender a cada um segundo suas obras. Quando eu erro, eu sofro. Quando eu insisto, eu sofro um pouquinho mais. Quando eu já aprendi muito e continuo errando, essa dor é mais profunda. Essa dor mais profunda, eu diria, ela é mais interna, né? Porque talvez no começo os sofrimentos sejam... físicos. De fora para dentro, físico. Quando a gente compreende, as dores começam a ser de dentro para fora. Verdade. E lembra bem aquele papo que a gente estava tendo agora há pouco. Sim. Exatamente, Almeida. Então vamos lá. Agora vamos ver o comentário do Lamennais. Interessai-vos por todos os meios que estão em vosso poder em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório, contrário à justiça e à bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade,
do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois que sua inteligência começou a se desenvolver. Pois é, né? Nós estávamos falando ali dos meios de compreensão, e é desses meios de compreensão que começa Lamennais. Ora, bolas, se nós temos os meios de compreender a justiça de Deus sem a duração eterna das penas, devemos dizer isso a toda plenos pulmões em todos os lugares em que estivermos. Deus é bom, Deus é amoroso. Deus compreende que nós estamos num processo. Ele não vai condenar ninguém eternamente, mas vai dar a cada um segundo as suas obras. Se a sua persistência no mal for próximo da eternidade, você sofrerá até lá. Sim. O espírito em vias de se esclarecer não fora senão mesmo desbastado dela cedo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então lhe falta raramente confundir no mesmo ostracismo a pena que o revolta e o Deus ao qual a atribui. Daí os males inumeráveis que se precipitaram sobre vós e aos quais viemos vos trazer remédio. É interessante essa aqui, porque nós estamos aqui lendo o Livro dos Espíritos, 1857, e o Lamennais está falando, olha, pela incorreção da doutrina que veio sendo ensinada até aqui, da duração eterna das penas, é que dá essa ideia de tanta gente revoltada contra Deus ou se afastando da ideia de Deus. Né? Exato, exato. Temos que dizer, como já dissemos ainda há pouco, vamos falar que isso não é a vontade de Deus, né? E vamos compreender que essa doutrina incorreta é a grande culpada pelo afastamento das pessoas da ideia de Deus. Você já leu o Nietzsche? Não. O filósofo. Não, mas vamos lá. Né? Porque o Nietzsche ele é conhecido, e eu já ouvi algumas pessoas de certo renome falarem o Nietzsche de o anticristo, né? Eu confesso, claro, eu sou ignorante, eu não sou parâmetro para isso. Mas eu tive a oportunidade de ler, eu acho que é a sua principal obra, que é o Assim Falava Zaratustra, né? E lá tem uma frase potente, quando ele diz, né, que Deus está morto, né? Porque uma série de coisas comprova, né? E quando você lê o sofrimento psicológico do Nietzsche, né? Ele não estava não é à falando... toa que enlouqueceu. Exato, e qualquer um enlouqueceria. Mas hoje eu vejo, Nietzsche não estava falando do mesmo Deus que nós estamos falando aqui. É o Deus que foi criado à imagem do ser humano. É o Deus que ele conheceu, que lhe foi apresentado pelas doutrinas daquela época. O Deus vingativo, o Deus punitivo, o Deus que, enfim, que castiga, etc, etc. Então, talvez a loucura do Nietzsche tenha sido uma luta da sua essência contra a sua consciência, né? Ou seja, para voltar lá para o Jung, era o seu inconsciente que tinha lá a noção correta de Deus, brigando com a sua consciência que consumia, digamos assim, um Deus que não combinava. Com certeza. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença têm todas evitado de se pronunciarem formalmente. Nem os concílios, nem os pais da igreja decidiram essa grave questão. Se, segundo os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno, não há absolutamente nada nessas palavras que prove tê-los condenado eternamente. Interessante essa frase, porque o que ele está dizendo aqui? Ora, o fato do Cristo ter ameaçado que aquele que está em erro se queimará num fogo que nunca se apaga, não significa que a pessoa estará eternamente exposta a esse fogo. Significa que existe um fogo que nunca se apaga.
Ponto. Foi o que nós falamos agora há pouco. Esse fogo vai queimar enquanto durar a minha persistência no erro. Sim, No momento que eu mudar, eu saio do fogo. sai do fogo. É isso. Mas que esse fogo existe, existe. Permanentemente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei pressentir junto a vós o bom pastor, que longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário. Voltai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e mantém-se sempre pronto para festejar vosso retorno à família. É interessante isso, porque quando você compreende a criação como um ato poderoso e soberano do Altíssimo Pai, que criou a tudo e a todos, e quer que nós, por nossos méritos, alcancemos a perfeição relativa, é disso que está sendo falado, um Pai que está nos aguardando. É. E acabou. É um Pai que é amoroso, que é bondoso, que nos criou, que nos deu os meios para progredir, criou leis perfeitas que vão nos conduzir da melhor maneira possível a esse processo de aperfeiçoamento. E nós é que somos os teimosos de não confiar no método divino. E insistimos em dar murro em ponta de faca, para usar uma linguagem bem coloquial. Isso. Né? É disso que nós estamos falando. Dando murro em ponta de faca. Com certeza. Muito interessante, Almeida. Almeida, o próximo comentário, que não vai dar tempo de fazer hoje, É de Platão. é do Platão. Semana que vem a gente continua Semana que vem a gente conversa com Platão. com Platão. Forte abraço. Forte abraço a cada um de vocês. Espero que gostem. Se gostaram, deem o like. Se não gostaram, o não like. Mas acima de tudo, gente, coloca a opinião de vocês. Se gostaram, mande para os familiares, manda para todo mundo. Se não gostaram, falem com a gente. Forte abraço. Um forte abraço e até o próximo programa.